gente fala em otimismo planetário, muitas vezes as pessoas nos olham céticas, achando que a gente na área de defesa da natureza tem pouca coisa para comemorar. Bem, muitos de vocês que nos escutam são muito jovens para lembrar do maior movimento global de defesa da natureza que já aconteceu, que foi a história da luta contra a caça da baleia. Como vocês sabem, as baleias são animais que foram muito ameaçados de extinção, as diversas espécies de grandes baleias, e que foram mortas em todo o planeta desde o século XVII até o final do século XX e começo do XXI. O que acabou com a caça da baleia foi um grande movimento cidadão global de mobilização das sociedades civis a partir da década de 70, quando se descobriu e se tornou conhecimento geral de que as baleias estavam ameaçadas pela caça indiscriminada. As sociedades civis dos diversos países pressionaram os seus governos e, finalmente, em 1982, a Comissão Internacional da Baleia aprovou uma proibição global da caça da baleia na forma de uma moratória indefinida da caça comercial. Aqui no Brasil, que ainda tinha nessa época uma estação baleeira estrangeira operando na Paraíba, a caça foi suspensa em 1985 e foi finalmente proibida em definitivo pela Lei 7643 em 1987, lei essa que protege todas as baleias e golfinhos nas águas jurisdicionais brasileiras. Vejam, essa campanha global se desenvolveu numa época em que não havia internet. A gente se comunicava por carta entre as diversas instituições, os protestos tinham que ser feitos em pessoa nas capitais dos países, nos parlamentos, nos organismos internacionais que lidavam com esse tema. E nós vencemos. Hoje a recuperação gradual das baleias ela é visível ao redor de todo o mundo e também aqui no Brasil. Em 1988, quando começou a implantação do Parque Nacional Marinho dos Abrolhos, o nosso primeiro parque marinho, as equipes de pesquisa descobriram que havia lá uma pequena população remanescente de baleias jubarte. As baleias cantoras, que são conhecidas no mundo inteiro por se comunicarem através de sons muito melodiosos e que lembram realmente canções muito melancólicas. Foi assim que se fundou o projeto Baleia Jubarte, em 1988, para estudar e ajudar a proteger esses animais então ainda muito ameaçados. E ao longo do tempo, esse trabalho se transformou no Instituto Baleia Jubarte, que foi criado em 1996 e hoje batalha pela pesquisa e conservação não só das baleias jubarte, mas também de todos os outros cetáceos, baleias, botos e golfinhos nas nossas águas, que luta pela implantação e criação de novas áreas marinhas protegidas para proteger toda a nossa biodiversidade dos oceanos e também segue atuando nos tratados internacionais relevantes para a conservação marinha. Nós conseguimos com isso não apenas que parasse a caça da baleia, mas também fazer com que o retorno das baleias às nossas águas tivesse outros significados para a sociedade. Um deles é o turismo de observação de baleias. Uma atividade educativa que faz com que essa espécie carismática possa ser utilizada para se fazer a interpretação ambiental e falar sobre a conservação dos oceanos como um todo, a partir do conhecimento das necessidades de conservação das baleias. A geração de emprego e renda sustentáveis através desse turismo nas comunidades costeiras onde as baleias ocorrem e que no momento está afetado pela pandemia, mas que antes dela já movimentava em torno de 2 bilhões de dólares por ano em mais de 100 países e territórios e que aqui no Brasil continua crescendo, não só na Bahia, onde há a maior concentração das baleias jubarte, mas também em outras partes do Sudeste, do Espírito Santo, ao estado de São Paulo, também em Santa Catarina, com outra espécie, a baleia franca. E esse trabalho de pesquisa vem nos ajudando a descobrir que as baleias têm outras utilidades, entre aspas, para a humanidade, né? Evidentemente que toda a biodiversidade tem direito intrínseco à existência, mas numa sociedade que preza muito o capital e os valores econômicos, a pesquisa das baleias tem nos ajudado a descobrir que elas são essenciais para a economia
e para a sobrevivência da humanidade, porque elas atuam como verdadeiras jardineiras dos oceanos, não apenas fertilizando os mares nas camadas mais superficiais, que é onde se desenvolve a produtividade primária do mar através do plâncton, né? E com isso ajudam a captar carbono nos oceanos através do fitoplâncton e também a aumentar a produtividade pesqueira, por exemplo, através dos seus dejetos, mas também capturam uma enorme quantidade de carbono nos seus corpos. Vocês imaginem uma baleia adulta de 40 toneladas, é praticamente toda carbono. Ela não só armazena carbono, esses milhares e milhares de baleias das populações de recuperação, mas também quando morrem levam esse carbono direto para o fundo dos oceanos, de onde as correntes frias e lentas lá levam muito mais tempo para trazer esse carbono de volta para a atmosfera. Com isso, as grandes baleias ajudam, através das suas populações, a manter o equilíbrio de carbono do planeta. E se por um lado a matança de milhões de baleias ao longo de mais de 3 séculos reduziu a capacidade dos oceanos em absorver carbono, hoje essa capacidade vem aumentando, graças à recuperação das populações de baleias. E o Instituto Baleia Jubarte trabalha para conhecer melhor esses serviços ecossistêmicos que são prestados pelas baleias. Tudo isso começou lá atrás, com uma campanha cidadã internacional pela defesa das baleias e que é um grande exemplo de que, nos unindo, as pessoas conscientes, nós podemos fazer uma grande diferença para o planeta. O futuro nos traz outros desafios, não estamos mais gerenciando tanto a escassez de baleias, mas a abundância de baleias, e com o retorno dessas populações a níveis maiores, elas estão enfrentando outros desafios: poluição marinha, enredamento em redes, colisão com embarcações. Mas esses desafios também podem ser enfrentados da mesma maneira que a gente enfrentou a caça da baleia, trabalhando para que a sociedade como um todo valorize o seu patrimônio natural e haja politicamente em sua defesa. As baleias são uma grande razão para a gente ter um otimismo planetário.